Onde eu tô? Da Silva Sauro, uma loja bem legal, uma loja especializada em exóticos, tá? Hoje está tendo palestra aí do Sérgio Rangel. Acabei de ter uma trocadinha de ideia. Nossa, mão. Acabei de dar uma trocadinha de ideia com ele aí. Vamos ver se depois de tudo acabar essa muvuca eu consigo dar uma trocada de ideia com ele. E eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês, que não é a única em São Paulo, não é a única no Brasil, mas é uma loja muito legal. Só a entrada aqui, ó, é uma entrada meio Jurassic Park. Vou mostrar pra vocês, bora. Bom, gente, entrando aqui, tem algumas coisas bem legais. Importante falar, tá? Tudo legalizado, tudo ok, beleza? Tudo legal. Iguaninha, igual de iguana, mal lindo. Tá vendo, ó? Você quer montar o terrário aqui, você já consegue fazer tudo, tá? Vários tipos de terrário, ó. Aqui tem os terrários vazios, vazio mesmo, com preço, ó. 400, um terrário bem bonitinho. Se vocês quiserem montar, tá vendo? Tem aves também, olha isso aqui que legal. Vou filmar daqui que pet, enfeite, tem bastante coisa de enfeite, ó. Pra você levar o seu animal, tem coisa lá. Você quer terrariozinho já montado? Olha aqui que legal. Fala, gente, como vocês estão? Tudo bom? Hoje eu tô com o Sérgio Rangel. É isso aí. Sérgio, antes de tudo eu queria te agradecer esse bate-papo rapidinho que a gente vai fazer. Isso, rapaz, estamos aí pra isso. Vou trocar uma ideia com o Sérgio aqui, gente. O nosso canal é de aquarismo, a gente tá mudando um pouquinho pra falar de tudo quanto é bicho em geral, né? Quem gosta de bicho gosta de tudo quanto é bicho, né? Eu, é por difícil, exemplo, sou né? apaixonado por peixe primitivo. Tive muito protópteros, polipteros. Olá, gente, vocês sabiam disso? Meus protópteros viveram mais de 20 anos. Eu tive os exemplares, tive um etiópicos e tive um anectens, né? Que são bichos muito legais. E polípteros, eu acho que eu tive todos os polipteros que você pode imaginar. O único primitivo que eu tenho lá é um Leptosteus oculatus, só. Os leptosteus eu gosto, mas precisa de aquário muito grande, né? Mas o oculatus não fica tão grande, Sérgio. 30 centímetros por aí, uns né? 40, vai. O bicho mais pra virar, ele é todo duro, né? Então, Mas a cara dele é um dinossauro, né? eu gosto muito de peixe primitivo. Sérgio, hoje o evento aqui na Silva Sauro foi sobre principalmente répteis, né? Eu quero começar com o hobby de répteis. Qual réptil que você acha assim? Começa com esse que ele é o mais simples. Olha, hoje a gente pode até ter esse poder de escolha, porque hoje o hobby é uma realidade no Brasil. Tem vários criadores funcionando com uma diversidade de espécies. Graças a Deus, né? Sim. Nossa, demorou muito para isso acontecer, né? Eu achei que jamais veria isso, né? Tipo, enquanto eu estivesse vivo, mas eu consegui ver. Porque eu passei toda a época mais difíceis, né? De proibido, nada pode. Como que você conseguia antes? Era bem difícil. Zoológico. Ah, entendi. Eu tinha zoológico para ter os bichos. Entendi. Eu era o biólogo do zoológico. Entendi. Mas legal. na minha casa o que eu tinha era ilegal. Que porventura eu tinha, porque não tinha bicho legalmente naquela época. Até corn snake, que é um negócio assim, muito simples teoricamente, você não tinha antes, né, Sérgio? E hoje também não, né? Porque a córnea, não sei por que cargas d'água. Por quê, né? Liberam vários colubrídeos que têm a mesma fisiologia e biologia da córnea, mas a córnea não pode porque ela tem o histórico de ser uma espécie invasora em outros continentes. E aqui no Brasil já tem populações de córnea selvagem já. Existe, eu não sabia. Já. Rio de Janeiro, inclusive. Confirmado, no mesmo local se coleta adultos, filhotes, imaturos, adolescentes. Que padrão? O padrão selvagem. Aquela mais cinza, né? Aí já torna para aquele laranja com cinza normal. Ah, o laranja com que cinza. É o classic que eles chamam, né, que é o padrão selvagem. Caraca, não sabia. Não é só o peixe-leão, gente. De invasor que a gente tem por aqui, né? O pteróide vai virar um problema, já virou, né? Porque se já estão vendo alguns é porque tem milhões. Bom, galera, a loja é bem completa. Aí, plantinhas carnívoras. Você quer montar um terráriozinho, é uma opção bem legal. A minha esposa que gosta bastante. Aqui você tem a opção de pegar os animais, já comprar o terráriozinho já pronto, montar um terrário do jeito que você quer. Tem terrários para todas as opções, tem terrários menores, maiores, vai depender muito da espécie que você queira, né? Mas aí, várias opções de layout, de background já montado para vocês. A parte aí também de quelônios, né? Filtros. O pessoal de aquarismo vai reconhecer mais, né? Um monte de tipo de equipamentos. As nossas tigre d'águas, animaizinhos que eu sou um pouco suspeito para falar, que eu gosto bastante. E como vocês podem ver, bem completo, né?
mostrar aí pra vocês. Olha, tem uma gama enorme de rações, de cálcio, de várias coisas. Aves também. A loja lá de Campinas tem mais ave, pelo que eu conversei com o pessoal, tá, gente? Mas fica aí, é um passeio. Olha, a plantinha carnívora, bem legal. Mais um pouquinho das tigre d'águas aí, ó. Filmei uma, até assustou, tadinho. E, gente, olha que legal. Rações congeladas, rações não, né? Alimento congelado para animais. Tem alimentos vivos também, eu vou mostrar aí pra vocês. Grilos, tenébrios, olha os tenébrios aí. Grilos, baratas. Pra você que tem aí um animal que se alimenta de vivo, tem também. Como eu falei pra vocês, agora tá ficando tá mais tranquilo aqui, porque tá tendo a palestra lá do Sérgio Embaixo, do Sérgio Rangel. Então, como tá mais tranquilo, eu tô tentando mostrar pra vocês aqui o geralzão aqui, ó. Mostrar um negócio super legais pra vocês, ó. Fósseis de verdade, olha que da hora. Depois quando esse moço sair dali, eu vou mostrar pra vocês. Ó, troncos, termostatos, luvas. Cara, é pra tudo. Tudo que você precisar de para répteis, lâmpadas UVA, UVB, lâmpadas de aquecimento, pedras de aquecimento. Isso aqui é uma coisa muito importante, ó, para você controlar a temperatura da sua pedra aquecida, gente. É uma coisa que às vezes a galera não dá muita importância, mas ó, enfeites, né? Parte de iluminação, termostatos, boxinho. Olha quanta coisa de potinho pra réptil, olha que legal. Bem da hora, né? Vou mostrar pra vocês aqui umas coisas, ó. Olha que legal isso aqui, ó, da Fósseis Brasil. Tudo de verdade, tá, gente? Olha que da hora. Muito legal. Se não me engano, vem no Marrocos. Se não me engano, tá? Tem o site no Insta deles também, vocês podem entrar, tem muita coisa da hora. Bem legal, tudo de verdade, hein, gente? Olha, trilobita, olha que da hora as trilobitas. Tudo de verdade, mano. Olha que coisa sensacional. Olha essa fossilização, que da hora ficou. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá muito da hora, muito da hora. É bem da hora. Olha isso aqui, ó. Alimento premium para carnívoros congelado aí, ó. Eita. Que da hora, gente. Bom, tem muita coisa da hora, gente. Vou mostrar pra vocês aqui os animais que vão participar lá da palestra do Sérgio. Estão todos ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá cheio de gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu joguei com o leopardo aqui. Depois você me traz. Bem bonitinho. É o próximo bichinho que eu vou ter. Vamos ver. Vou mostrar um negócio que nenhuma mulher vai amar. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Olha, parece de mentira. Dormindo, hein? Ah, muito louco. Bem legal. Ele é todo... Olha que bonitinho, dormindo. Capotado aqui, ó. Lá embaixo tá tendo a apresentação do Sérgio. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho. Depois eu vou tentar trocar uma ideia com ele. Esse é o programa
que o pessoal teve muita restrição da entrada de répteis no Brasil como pet, Por causa disso. por causa das espécies invasoras, que já criaram problemas. Aí tem aquela história dos Estados Unidos com os pitons gigantes, que estão acabando com a fauna do Everglades e tal. E a gente sabe, cara, que não é querer ser crítico, mas pô, o pessoal daqui tem mania de criar gato solto, cachorro pra dar voltinha. Gato solto, você é contra, né? É, totalmente contra. Olha lá, viu? Gato solto. Não, gato- Pô, gato não pode ficar solto, gente. O gato tem que ficar na minha casa com o É. tempo pelado e tal, é um predador. É. Sem contar que ele é um predador e de cima a fauna nativa, ele também sofre as consequências disso. Pode ser atropelado, levar paulada, ser atacado por um cachorro. Que bom você falar as coisas igual eu penso, cara. Ele pegar doença de outros gatos e. Enfim. E é um baita de um predador. Ele consegue exterminar uma par de coisa. Tanto que no países mais sérios aí, os gatos são sendo exterminados, como a Austrália e outros. É que dizimam mesmo. Mas deixa eu voltar nessa parte de primeiros répteis. Quem tá aqui, vem aqui ou em outra loja, independente da loja, qual que é uma espécie que você acha legal, fácil, para quem tá começando? Então, existem vários répteis para iniciante. Então, a gente, por exemplo, se você quer um lagarto, É. eu posso falar dois, que são legais, hoje você pode adquirir, que é o jaco-leopardo, o Eublepharis macularis, que é um lagartinho que se mantém com poucos acessórios, super rústico, pode viver mais de 20 anos. Ele não precisa de ultravioleta. Não, precisa, só uma né? pedra aquecida, Olha que legal. com referência de calor. Tá. Eu tive um TU que me dava um trabalho por Não, causa de um tem monte de coisa. esses lagartos que precisam de sol, É. são mais delicados. Aham. Então tem esse bichinho, Aham. né, que é o jaco-leopardo, que é um lagartinho muito legal. Lindo, pode- lindo. Tem 1000 coloridos, pode viver mais de 20 anos, é um bicho bacana. E tá barateando, né? Sim, Tá barateando tem vários bastante, criadores, olha que né? legal. E come insetos, então você compra insetos em vários pet shoppings hoje, tá fácil de conseguir. E o segundo é o pogona, que é um lagarto que exige um pouco mais de equipamentos, por exemplo, ele precisa de UVA, UVB, radiação, porque é um bicho de deserto, de sol, diurno, então tá. Mas é um animal que no início se alimenta de insetos, depois você passa para uma alimentação vegetariana e tal. Mas é um lagarto que vive muito também. Eu tive É lindo, né? tive um que viveu 32 anos conosco. 32 anos. Olha aí, gente. 32 anos. E era um bicho super interativo, eles aprendem coisas e são interativos. Ó, galera. O Sérgio ali no meio, ó. Mostrando os bichos pra galera. Olha que legal. Teve já a palestra, tá, gente? E agora tá tendo a apresentação dos animais pelo Sérgio ali, ó. Olha o leopardo na mão do pessoal ali. Deixa eu ver se vocês veem. Obrigado, gente. Segura forte. Ela gostou de você, né? Ela é muito Olha que linda! Olha que bonita! Olha os dias pro leopardo. Esse bicho é sensacional. As cobras, velho, eu vou pelas cobras que são mais fáceis de manter. É. Tem uma variedade grande, tipo pitombol. Hoje, como a pitombol é criada em cativeiro em muitas gerações, que antigamente pitombol não comia em cativeiro. Eram chatas que vinham do mato, delicadas, as capturadas. Essas nascidas em cativeiro comem muito bem. Então, é uma cobra que não cresce muito, extremamente dócil, de fácil manutenção. Legal. Tem uma série de colobrídeos, como as king, as milk snakes, e uma que eu acho do caramba, que inclusive favorece você reproduzir em casa, que é a sandboa, as boas da areia. Tem uma variedade de cores também, hoje tem várias mutações.
E elas ficam pequenas, 60, 70 centímetros, as fêmeas bem adultas, os machos são menores, e reproduzem de forma vivípara. Então você não tem que fazer não tem ovo, vai incubação, embora. que é trabalhoso. Então é uma cobrinha que vai muito bem, capaz de morder, pequena, de fácil manuseio, só precisa de uma plaquinha aquecida enfiada no meio da areia para ela como referência de calor e mais nada. Quelônios em geral, você não aconselharia para uma... Eu comecei com quelônio, tá? Porque eu acho que foi um dos primeiros animais lá da Fazenda Romaneto, os primeiros animais que assim foi legalizado mais fácil. Ou tô enganado? Não, sim. Foi um dos primeiros, né? Sim, não, cara, jabutis e tigre d'água, tanto os terrestres como os aquáticos, são animais mais delicados para manter, porque eles têm muito problema de osteodistrofia, ficar com a carapaça deformada em função de manejo inadequado, alimentação inadequada, pessoal dando só gamaros, né? Proteína demais ou de menos, enfim. Então é o ser humano, é o tutor que transforma o jabuti naquele monstro torto. Então exige mais cuidados. Né? Então para a pessoa, não é que a pessoa, o cara pode ser até iniciante, mas que ele estude bastante antes, que se informe com um bom veterinário, com um bom biólogo que tem a manha, para ele poder manter o bichinho dele com sucesso. Legal. Nossa, essa orelha tá muito boa. Que orelha gostosa. Nossa. Puxa. Voltando pra casa ali, ó. Eu quero que ele quer morder o dedo, vai pra fora, né? Estou terminando, tá? Última pergunta. O que você acha desse ramo exótico, até mesmo do aquarismo que eu te falo, daqui 10 anos no Brasil? Porque assim, eu vou te falar uma posição minha. Eu acho que o aquarismo, principalmente, tá perdendo muito por causa de preço. É isso que eu ia falar pra você, Brad. Meu pai, ele era criador de acara-bandeira. Legal, olha isso que quando legal. eu nasci, Legal. da década de 60. Ele tinha uns acará preto que vinham da Amazônia, que eles chamavam de acará-fumaça lá no Rio. Que é o Pterophyllus scalari, não é o outro alto, mas é... O alto também é lindo, né? É lindo. E reproduzir aqueles bichos e tal, eu via criando os peixes e tudo. Cara, é uma técnica muito simples. Simples, é? Hoje parece que a coisa sofisticou tanto, tem tantos aparelhos, tantas coisas que eu não sei nem o nome dessa parada, que o aquarismo assusta. Assusta. Quem vai numa loja e fala, não tem dinheiro para montar um aquário, porque tanto equipamento, o aquário marinho, então nem se fala das exigências que são e é tão lindo. Mas o aquário marinho tem minhas restrições, porque grande parte dos bichos ainda são coletados, né? E Só palhaço. Hoje, graças a Deus, tem os golpes, tá tem palhaço, acontecendo. tem aqueles pijamas, aqueles... Você ficou sabendo que lá fora o pessoal tá reproduzindo Yellow? Sim, eu vi, eu vi. Vamos ver se vai virar, né? Porque
uma coisa é reproduzir lá longe e vir pra cá, né? Tem esse porém também. Às vezes é mais caro do que o capturado É, nascido no cativeiro. é. E viabiliza mais ainda É. quem quer começar no hobby. Então o que eu falo, eu acho que o hobby tinha que ser um pouco simplificado, não banalizado, mas, porra, não precisa desse aparelho desse preço. Dá pra fazer com similar nacional. Então, essa coisa... Você é um cara que sempre teve aquário, ponto, Sempre. né? Eu tenho até hoje, só que com anfíbios. Legal. Você não tem mais peixe? Não, peixe não. Eu sou da época que tinha aqueles filtro biológico preto embaixo, né? Tudo lá de cano. De cano. Mais antigo ainda que o de placa preta. Puxa, cara, que legal. Eu queria agradecer. E os répteis que eu falo, mano. hoje você adquirir os répteis, o valor está mais ou menos parecido com quem quer montar um bom aquário. Sim, um isso aquário de eu 200, tava até 300 conversando com o litros, Felipe, assim, isso, é. aquário bacana. Sim. Porque aquário pequeno não Não, é complicado, né? E Só se você principalmente- quiser aquele neocaridina, aí dá. Aí dá, umas coisinhas pequenas. É. Mas o que eu falo, então, o preço está mais ou menos o mesmo. Agora, tem que investir em equipamentos e acessórios para você poder proporcionar uma vida digna Bem-estar pro com o teu animal, réptil, né? exato. Porque Pro teu peixe. Porque, por exemplo, uma crítica aí pro pessoal do aquário. Olha lá. Eu acho horroroso aqueles aquários jumbo, aqueles peixes de 1 metro, que não tem substrato, não tem decoração, eles ficam rodando do vidro ali. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu acho aquilo muito feio. Eu acho que dá pra montar um jumbo. Quer montar jumbo, monta. Mas com dentro- cenografia, com background gigante. O pirarucu, Isso faz não uma ficar no diferença. aquário de 60 centímetros, o pirarucu torto. O bicho fica todo torto, É. né? Tem até uma lei, acho que na Alemanha, não é? Que as lojas de aquário têm que fazer o habitat o mais próximo possível do animal. É uma lei, se não me engano, que tem Importante. na Alemanha. Se não Seria me engano. interessante que a gente pensasse nisso, porque eu acho que é desconfortável pro bicho viver ali, aquele aquário sem uma, concordo, sem uma né? cenografia nenhuma. Sei lá, você tá expondo os Quer bichos. ter uma aruanã? Você tem que entender que é um bicho que passa de 1 metro. Um Então, bicho que pula pra caramba, tem que ter toda uma não estrutura. dá pra você né? ter 8 aruanã num aquário de 300 litros, né? Como tem gente que faz, né? Tem, fica com a coluna toda Toda torta, eu vejo vários O olho, animais. aquele olho pra baixo, É, fica, cara, né, muito aruanã? problema. É. Então, eu acho que eu adoro o aquarismo e sou apaixonado por uma pirarara grande que não gosta. Né? Mas, pô, o bicho precisa de espaço, né, cara? Tô doando uma, viu? Ó, o Lorde Vinheteiro, ó, Lorde. Se você conhecer alguém que queira, tem uma pirarara de 50 centímetros. Eu vou ver se o Richard, vamos ver se a gente consegue O bicho entregar pra acabou de você. querer que ele montou um aquário bem É, grande lá, né? vamos ver. Você conhece o Lorde Vinheteiro? Conheço. Eu faço manutenção pra ele, Ah, legal. ele é apaixonado por aquário. E tem um monte de peixe lá que ele quer doar. Ah, legal. Mas assim, ó, muito obrigado por esse tempo. Ele tá corrido aqui, gente. Eu peguei ele correndo aqui, falei, ó, vamos trocar uma ideia rapidinho. É, só agora que eles são, cara. Agora, ixi, tá sem aqui. É porque eu nem almocei ainda. Olha lá, desculpa. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Gente, o Sérgio é gente finíssima. Isso é muito legal, muito obrigado. Estamos aí. E, cara, é um prazer antes de tudo aí. Obrigado, Sérgio. Valeu, muito obrigado, hein? Bom, galera, gostaria de agradecer aí o Sérgio, pessoal aí da Silvossauro. Uma loja muito legal, bem completa. Sérgio, muito gente boa. Não conhecia ele, conheci e olha, muito obrigado, Sérgio. É que não deu pra postar tudo aí, gente, mas a nossa conversa foi grande. Muito obrigado, gente. Gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aí no canal e seguir a gente também lá no Instagram. Muito obrigado e falou!